O ofendido é sempre prisioneiro de quem o ofende. A ferida passa a ocupar tanto espaço na mente que a pessoa não é mais livre. Vive reagindo, lembrando, explicando e revivendo a cena. Quando você se ofende e se apega à dor, você entrega o poder sobre suas emoções ao outro. A pessoa vai embora, mas mantém a sua mente aprisionada, repetindo a história. Mas o que realmente te ofende? O outro ou o que você acredita sobre o que ele disse? A verdade é que ninguém pode te machucar a não ser os seus próprios pensamentos. Uma pessoa que nos pode ensinar muito sobre isso é Sócrates. Ele viveu em Atenas há 2.400 anos atrás. Não escreveu livros, nem buscou seguidores. Ele apenas caminhava pelas praças questionando o que ninguém queria responder. O que é a justiça? O que é a verdade? O que é o bem? Com perguntas simples, desmontava grandes certezas. E isso o tornava perigoso. Porque quem faz o outro pensar incomoda quem vive de aparência. Quando Atenas entrou em crise política, eles precisavam de um culpado. E quem eles escolheram? Sócrates. Acusaram-no de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses e as tradições. Mas o verdadeiro crime dele, de fato, foi ter ensinado as pessoas a pensarem por conta própria. No julgamento, ele poderia ter pedido perdão ou se retratado perante o tribunal, mas ele preferiu permanecer com as suas convicções. Disse que se o libertassem com a condição dele ter que parar de buscar pela verdade, ele preferiria morrer. Porque, segundo ele, abre aspas, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Enquanto esperava o dia da sua execução, Sócrates recebeu na prisão amigos e discípulos, incluindo Platão. Eles imploraram para que Sócrates fugisse. Havia planos de resgate e rotas de fuga. Mas Sócrates preferiu não fugir. Sócrates provou com a própria vida o que Epicteto, filósofo estoico, diria somente 5 séculos depois. Abre aspas. O que perturba os homens não são as coisas, são as opiniões que eles têm em relação às coisas. Por conseguinte, quando estivermos embaraçados, perturbados ou penalizados, não atribuímos a outrem, mas apenas às nossas próprias opiniões. Sócrates não sofreu por falta de reconhecimento dos outros, porque ele já sabia quem ele era. E isso para ele era o suficiente. A clareza sobre quem você é o seu verdadeiro escudo emocional. Quem se importa demais com as críticas, também se importa demais com os elogios, porque no fundo depende da validação dos outros. Você nunca vai viver em paz se for movido pela necessidade de ser entendido pelos outros. Porque em sua maioria, as pessoas não vão se esforçar para tentar te entender. A única coisa que elas querem é que você valide as próprias ideias delas. Por isso tenha em mente, o que o outro pensa sobre você diz mais respeito ao outro do que a você. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Outra coisa importante é pare de tentar entender o porquê as pessoas também fizeram algo com você. Quando você é picado por uma cobra, do que adianta você ir lá atrás dela e perguntar por que ela fez isso? Mesmo que ela consiga te responder o motivo, isso não vai mudar o fato de você estar envenenado. Você fica tão focado em tentar entender o porquê as pessoas fizeram algo com você que você esquece de cuidar de você mesmo, que está envenenado. Isso geralmente ocorre porque, no fundo, essa tentativa de ir atrás do outro para tirar uma satisfação é só uma fuga do que realmente você está sentindo. Existe uma grande diferença entre ser afetado pelo outro e ser tocado pelo outro. Ser afetado é ser roubado de si mesmo, ser machucado pelo outro, sofrer danos emocionais pelo que ele disse. Porém, ser tocado é ser humano. E não necessariamente ao ser tocado você será afetado ou machucado pelo outro. Tudo dependerá dos seus próprios pensamentos. Quando você é afetado, você tende a reagir imediatamente,
É como se o outro tivesse acesso às suas feridas mais expostas. Alguém diz algo, faz algo e de repente você sente uma raiva incontrolável. Isso é um movimento que nasce do ego. É uma tentativa de se proteger, de se reafirmar e de ter razão. Ser afetado é ser empurrado para fora de si. Porém, ser tocado é outra coisa. Você só pode ser tocado por pessoas que você realmente se importa e ama. E você não precisa se proteger disso. Ser tocado é permitir que o outro te alcance, mas sem te tirar do eixo. É deixar que algo do encontro reverbere dentro de você, sem resistência, mas também sem submissão. Ser tocado não nos arranca da essência, nos aproxima dela. Ser afetado é um ruído emocional. Ser tocado é a sinfonia do próprio ser. Quando alguém te afeta, ele desperta em você o que ainda não foi compreendido. Quando alguém te toca, ele desperta em você o que já foi compreendido. Por isso, amadurecer emocionalmente não é deixar de sentir, é aprender a distinguir quando o outro está apenas gatilhando as suas dores de quando está te mostrando partes em você que precisam ser olhadas com calma. E só quando aprendemos a ser tocados sem sermos afetados é que de fato nós somos realmente livres. O exemplo disso é o amor. Você sempre será tocado pelas pessoas que você ama. Ao contrário disso, você não vai nem conseguir amar, nem se permitir ser amado. Em um trecho da obra Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, fala muito sobre isso. Abre aspas. Não existe investimento seguro. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração provavelmente será espremido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos confortos. Evite todos os envolvimentos. Feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. O único lugar fora do céu onde você pode se encontrar perfeitamente seguro contra os perigos e perturbações do amor é o inferno. Portanto, a ideia central desse vídeo não é pegar o seu coração e colocar dentro de um cofre e guardar as 7 chaves. A ideia desse vídeo é fazer com que você tenha o entendimento para diferenciar o ser afetado em circunstâncias evitáveis e desnecessárias e ser tocado em circunstâncias inevitáveis e necessárias para que você tenha uma vida feliz, autêntica e humana. Ser afetado em circunstâncias evitáveis é quando seu ego se sente ameaçado e reage sem consciência. São situações que poderiam ser vivenciadas de maneira neutra, mas que se transformam em guerra porque você leva para o lado pessoal. Exemplos: uma crítica nas redes sociais, comparar-se com alguém, não ser reconhecido por alguém, ou pequenas discordâncias de opiniões. Em todas essas situações, o sofrimento é fruto apenas do nosso ego. São reações que poderíamos observar, compreender e deixar passar. Porém, ser tocado em circunstâncias inevitáveis é quando algo da vida nos atravessa e nos transforma. Aqui não há controle, há apenas a presença. Exemplos: a perda de alguém que você ama, um conflito em um relacionamento que é importante para você, ver o sofrimento de alguém que você ama e não poder resolver, se frustrar com a atitude de alguém que é importante para você, ou então se apaixonar por alguém. Nessas situações não tem como escapar. A vida te toca e você sente. Em resumo, ser afetado é quando o outro afeta o seu ego. Ser tocado é quando a vida toca a sua alma. Por isso eu vou te trazer 4 maneiras para que o seu ego não mais seja afetado sem perder a sua vulnerabilidade saudável. Primeiro, desenvolva o eu observador.
Olhe as emoções, os julgamentos mentais como se fossem nuvens no céu e não como verdades absolutas. A sua mente, ela não foi moldada para a felicidade, ela foi moldada para a sobrevivência. E para isso ela precisa reagir, se defender e cogitar sempre os piores cenários. Mas na maior parte do tempo, isso não é necessário. Observe as emoções sem ser sequestrado por elas. Isso te dará imunidade emocional. Segundo, identifique a verdadeira emoção por trás da raiva. Geralmente, a raiva é só uma camada de proteção para uma outra emoção que para você é mais difícil de reconhecer, como a vergonha, a culpa, o medo, a insegurança, a tristeza. Sentir raiva é quase que instantâneo na maioria das vezes. Porém, nessas situações onde ela é apenas uma camada de proteção, ela só te distancia do verdadeiro problema. O que te faz não resolver o que é a verdadeira causa do incômodo. Se algo que alguém fez ou disse te afetou, se pergunte: que parte minha eu estou tentando defender com essa raiva? Isso é uma ótima forma de começar a se aproximar dessas respostas. O que você precisa ao ter esse entendimento é reconhecer essa raiva, acolher o que ela está tentando proteger e esconder e manifestar isso de modo consciente. É apenas trazendo para a consciência que você conseguirá superar esses incômodos. Terceiro, pause as histórias da sua mente. Você não está vendo a realidade em si, mas você está vendo a história que a sua mente está contando sobre a realidade. E toda vez que alguém aciona um gatilho em você, a sua mente ela vai criar uma história. Ela não me respeita, ele está tentando me controlar, mas isso são interpretações e não necessariamente são fatos. E se o tom afiado de alguém foi porque essa pessoa está em um dia muito estressante e não porque ela odeia você? Quando você se torna consciente dessas histórias, você se torna menos vítima das suas interpretações. E com isso, você passa a ser um criador consciente da sua experiência humana. Você para de reagir no modo automático e começa a viver com intencionalidade. Quarto e último, aprenda a colocar limites necessários. Não adianta você entender tudo isso que eu te falei e continuar convivendo com pessoas que não te respeitam. Uma hora isso vai explodir. Por isso, se você percebe que tem algo que a pessoa faz, tem algo que a pessoa diz, que você se sente desrespeitado, coloque um limite saudável. Você não precisa ser agressivo, mas também você não precisa se submeter a todas as situações. Coloque um limite saudável, seja assertivo, fale que isso te incomoda e assim você espera que a pessoa não repita essas ações. E se ela continuar repetindo isso, você vai se retirar, se afastar, porque não adianta você ter toda essa consciência e você viver com pessoas tóxicas ou que não te respeitam. Em resumo, para ser feliz, a vulnerabilidade é inevitável, mas ela pode ser vivida com equilíbrio e coragem, sem que os outros te manipulem ou te machuquem com isso. Ser emocionalmente inteligente no início é assustador, porque uma parte sua quer julgar e odiar o outro. Porém, com o tempo você vai desenvolvendo uma empatia tão absurda que você consegue entender o porquê a pessoa agiu como agiu e você deseja o melhor para ela. Você entende às vezes que isso pode ser uma reação traumática, ou ela pode ter vivido momentos difíceis na família dela, ou que às vezes isso é um reflexo da criação dela, ou é algum tipo de negligência ou abandono que ela sofreu e hoje ela reage daquela forma. Você para de pegar essas guerras para você, porque isso não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Quando você integra e consolida esse entendimento, você eleva a sua empatia e compaixão. E com isso, você vai para um outro nível de consciência e de existência.